Vamos lá, vamos começar essa bagaça. Vamos começar já com começar com uma primeira primeiro vou começar com uma propaganda, tá. Como vocês sabem, né, eu acho que todo mundo já sabe, ou não, sei lá, sempre tem uns perdidos. O Twitter, né, porque o Elon Musk comprou para chamar o negócio de X, que eu acho um nome maravilhoso, porque, né, eu sempre achei estranho a aba de vídeos do X, né, sei lá, me lembra coisas. Mas enfim, como o Elon Musk lá comprou o antigo Twitter, o hoje X, então o nome é X. E o X está fora do ar, né, como vocês bem sabem. Aí o galera tá pipocando para outras redes. Eu tenho perfil no Threads, mas eu nem entrei lá. Ah, eu não gosto das coisas da Meta, cara. Eu posto no Instagram, mas sei lá. E o Blue Sky eu já tinha feito conta antes mesmo do Blue Sky existir, né? Que eles entraram naquela de você entrar numa fila de espera e eu criei conta e eu nunca atualizei essa porra, mas agora tá aí minha continha lá no Blue Sky. Então, quem quiser me seguir, ó, por enquanto tem poucos seguidores aqui, 21. Eu peço de vocês essa ajuda para que me sigam lá, porque fica parecendo que eu sou uma pessoa normal, olha só, sabe? Assim, tipo, fico muito próximo de pessoas banais, né? Porra, eu sou uma celebridade, eu sou uma pessoa famosa, eu sou. Enfim, eu falando assim, eu acho que eu também sou um otário, mas, né, é importante não contrariar o doidinho do bairro. Então me sigam lá, é bastante. Quanto mais seguidores equivalente ao número de seguindo, mais famoso eu sou, né? Mais é importante isso para mim. O pessoal tá falando de entrar no cu, não, o cu morreu, galera. O cu já era. Infelizmente, o cu se foi, né? O pessoal não tratou com o carinho devido que o cu merecia. O cu é, para quem não sabe, é aquela rede social que tinha na Índia, né? E, bom, enfim, né? É a crônica do Brasil, né, cara? Aqui ninguém cuida com carinho o cu que tem. Então me sigam lá, deixa eu ver se já aumentou o número. Ó, já aumentou. Já aumentou, ó, quase dobrou. É isso aí. Depois, mais tarde, eu volto aqui para ver como é que estão indo esses números, certo? Me sigam lá. Eu também não sei se eu vou usar. Se começar a ficar igual o Twitter, eu vou sair. Aliás, vamos começar por aí. Vamos começar por. Aliás, deixa eu compartilhar um negócio que eu recebi, que eu achei genial. Peraí. Porque olha só, eu não contei nada para ninguém, eu não alarmei os gansos, como diz no Rio Grande do Sul, porque não precisava, né? Não precisava alarmar os gansos. Mas o que acontece é o seguinte: eu saí do Twitter antes de dar essa confusão toda. Eu saí do Twitter antes de todo mundo. Ou seja, eu sou tendência, cara. Eu sou tendência, vocês são modinha, todos vocês são modinha, Brasil inteiro modinha. E eu sou tendência. Eu já comecei com autoestima boa, né? Eu acho que é feito que eu tô com febre. Mas enfim. E aí o que aconteceu foi que. Cadê? Ó, eu vi essa mensagem lá no Twitter. Lendo para quem não está vendo, o Charlinho Xavier, eu não sei quem é, mandou a seguinte mensagem: Elon Musk mandou derrubar a conta do Alexandre, só não especificou para qual para a equipe. E aí caiu a minha conta, né? Só que assim, gente, eu já tinha saído do Twitter, eu não fui removido. Gente, pra tu ver, né? As pessoas pensam mal de mim, cara. Todo mundo pensa mal de mim, puta que pariu. Tinha uma galera falando assim, sério, eu vi gente falando, porra, esse merda, esse leak desgraçado, tinha mais que cair mesmo, ele falava aqueles absurdos, né? Após que ele foi banido, deve ter falado uma coisa extremamente horrorosa e não sei o que. Não, gente, eu só saí, eu não falei nada demais, eu só saí do Twitter. Dias antes do Twitter dar esse problema até. Eu já tinha comentado com vocês, uma outra vez que eu saí, mas eu confesso que aquela vez foi tipo uma vez que eu briguei com uma. Quer dizer, por que eu tô lembrando disso? Cara, minha cabeça hoje tá foda. Vamos lá. Eu tive uma ex-namorada, que uma vez a gente terminou, só que a gente era adolescente, então foi aquele terminar brabo, o famoso rage kit, né? Tu termina, sai, vai te fuder, vai tu te fuder e tal, mas aí tu volta pra casa e fala, ai caralho, mas ninguém sentava como ela. Aí tu fica pensando assim, não, vamos voltar, e aí vocês voltam, e isso aconteceu comigo, e aí eu voltei com essa menina, e um dia nós estávamos no McDonald's, eu não devia estar contando essa história, mas vamos lá, eu não vou me policiar hoje aqui, eu já tô sob remédio, não consigo. E aí, o que aconteceu foi que ela brigou comigo porque eu pedi um sorvete, eu acho que foi algo assim, eu não lembro mais. E aí eu percebi assim, do tipo, por que eu tô aqui com essa mina, cara? Eu nem mais gosto dela. Tô aqui no McDonald's, eu nem gosto de McDonald's. E eu peguei e fui embora, cara. Levantei assim, saí. Ela ficou chocada assim que eu saí e fui pegar o metrô e era isso. E aí Aí dias depois, inclusive, ela mandou mensagem, tá, vai continuar fazendo cena até quando? E aí eu falei, não, eu não tô fazendo cena, é que acabou mesmo, não leva mal, mas eu não sinto mais nada e pá. Enfim, tô fazendo essa confissão da minha vida, que é completamente desinteressante para todos vocês, para dizer o seguinte, a minha saída do Twitter teve essas duas etapas. Tempo atrás eu falei para vocês que eu ia sair do Twitter, fiquei alguns dias fora, mas eu não cancelei a conta nem nada, e eu disse que ainda ficar lá divulgando as coisas, porque eu ainda achava importante, cara, eu tinha acho que mais de 30 mil seguidores ali no Twitter, supostamente ainda tenho, né? Só que daí, agora foi só tédio, tanto por isso que eu nem avisei, assim, eu comecei a ficar entediado, sabe? Não é nem uma questão mais de revolta ou de... É só tédio, cara, sabe? É uma rede horrível, enfim, é uma rede horrível, saca? E que consagra quem é burro, porque, cara, o meu humor é sarcástico, o meu humor é ácido, eu gosto de ironia.
toda vez que eu faço um comentário irônico no Twitter, toda vez que eu fazia, né, era gente de direita e de esquerda furiosa comigo. Eu disse assim, cara, porque eu já falei pra vocês, né, eu continuo na seguinte defesa: o problema não é ser de direita nem de esquerda, o problema é ser burro. Burro é foda, cara. Burro já não dá mais pra resolver. Quando o cara é de direita e de esquerda, você tem umas tendências meio esquisitas, às vezes, sei lá, não, também não tem. Às vezes nem isso resolve. Mas enfim, burrice é foda. E aí eu comecei a me incomodar e disse, cara, não. Aí enchi o saco, e aí eu vazei. Aí eu vazei, cansei, só cansei. E não avisei ninguém que eu saí. Eu acho que eu fiz uma postagem que pouca gente viu, porque deu 20 minutos depois eu saí. E não avisei em qualquer outra rede, assim, e tal. Eu acho que isso talvez seja agora, para além da anedota, eu acho que isso é um bom começo de conversa, que depois eu vou continuar, sobre esse lance todo do bloqueio do Twitter pelo Alexandre de Moraes, qual é o espaço da liberdade de expressão, todos esses papinhos assim. Eu acho que um bom começo de conversa é o motivo que eu deixei de estar no Twitter. Porque eu com 30 mil seguidores, cara, eu trabalho com internet. Eu estou abrindo mão de uma rede que tem 30 mil seguidores que ajuda eu a divulgar as coisas, que me ajuda. Enfim, profissionalmente é importante. Só que a coisa chegou de tal maneira que eu preferi, de verdade, ceifar 30 mil seguidores. Sim, mandei 30 mil pessoas pra morte, e foi pouco. E enchi o saco. Eu prefiro ficar sem, cara. A minha saúde mental vale mais do que 30 mil seguidores ali. Enfim, vazei. Saí de fininho. Eu já tava há dias pra sair. Aí um dia eu acordei, eu falei, foda-se, é hoje. E vazei. Entende? Boa noite, Link. Melhoras aí pra gripe. Você já tinha meio que largado o Twitter pelo ambiente tóxico. Vê futuro em alguma outra rede? Tu diz alguma rede dessas semelhantes ao Twitter, né? Cara, acho que não. Quer dizer, vamos lá. Eu não sei. Por exemplo, agora o Blue Sky tá super legal ali, né? Tá clean, tá. Mas vamos partir do princípio que de fato vai uma galera para lá. Vai ficar parecido, porque as pessoas são as mesmas, né? O que eu acho de verdade é que assim, se houver todo um cuidado em termos de algoritmo mesmo, de não ficar privilegiando treta, de ter uma restrição de conteúdos minimamente inteligente, né? Ou seja, não é qualquer coisa que pode ser postado. Se tiver isso, talvez com o tempo vai se tornando um lugar menos nojento, sacou? Mas assim, se for basicamente as mesmas políticas do Twitter, só que em outra rede, vai virar um Twitter 2. Tipo, não vai mudar nada, né? Tô amando essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça, não é do STF, né? É do STJ? Não, é do STF, é do Alexandre de Moraes, né? Mas é do STF, né? Não, é dele sozinho, vai vai a julgamento, né? Tá. Mas achei essa multa por uso do VPN exagero, colocou um precedente chato pro futuro. Cara, olha, eu não sou jurista, eu não tenho a menor condição de falar sobre isso. A única coisa que eu já escutei de vários juristas que eu conheço, amigos meus, é que precedente no Brasil não tem tanta força. A gente, tipo, querendo ou não, a gente tá importando um pouco uma mentalidade americana. Lá precedentes são muito importantes para decisões futuras. No Brasil, nem tanto, cara. Abre precedente e fecha o precedente. No Brasil é um abre e fecha de precedente, certo? Então, não sei se... Claro que é um problema, pode vir a ser um problema no futuro, mas não necessariamente por ser um precedente. Eu acho que pode vir a ser um problema independentemente de ser um precedente ou não. Boa noite, Link. Você vê esse desafio do Elon Musk ao STF como algo impulsivo, sem freios devido ao excesso de poder ou planejado? Ano passado, ele acatou ordens judiciais similares na Índia e Turquia. Eu vou fazer uma análise aqui relativista e uma análise perspectivista, tá? A análise relativista vai dizer o seguinte: até onde eu vejo, a gente vive uma grande crise de autoridade, sacou? Não é o Brasil que vive isso. O mundo vive uma crise de autoridade, claro que dadas as regiões, isso é mais ou é menos. O que é autoridade? Primeiro a gente tem que definir o que é autoridade. E aí é interessante, porque autoridade, até anotei aqui para não falar bobagem na hora, que a cabeça às vezes não ajuda. Tipo, autoridade, vou me sentir agora como é que é o Cortella? A autoridade, como é que ele fala? Eu não sei imitar. Mas enfim, a autoridade vem de auctoritate, que por sua vez deriva de augere, que significa aumentar. Essa informação é importante, tá? Isso é uma coisa que uma filósofa aqui, tem gente aí da esquerda que às vezes fica muito bravo com ela, que é a Hannah Arendt. Ela tem um texto famoso que é chamado O que é autoridade, e ela chama atenção para essa questão etimológica de autoridade como esse aumentar, essa proximidade da palavra com aumentar, assim como ela comenta uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre ter noção de quanto que autoridade escolar ou autoridade familiar
é uma coisa diferente da autoridade política, porque a autoridade, enquanto que numa estrutura familiar ou educacional, você tem uma hierarquia, nem que seja uma hierarquia para fins metodológicos, ou seja, você combina quem vai falar as regras para os outros poderem jogar, ou coisa assim que seja, mesmo que você tenha uma hierarquia para fins metodológicos, não para fins essencialistas, não, eu que tenho autoridade, eu sou o pai da família, eu que mando, não, vamos combinar, eu tenho mais experiência do que tu, piada de merda, eu escuto meus conselhos. Enfim, mesmo que a gente pegue essa autoridade, se a gente for ver, boa parte da decadência da política contemporânea é extrapolar esse modelo de autoridade para o espaço público. Né? Então aí vem essas posturas paternalistas, essas posturas maternalistas, né? De você tratar as pessoas como crianças que precisam ser educadas. Isso é uma coisa que eu sempre critico entre os progressistas, né? Esse progressismo iluminista, assim, de achar que o outro é uma criança que precisa ser esclarecida, que precisa ser iluminada, né? Então, enfim, a gente vai levando essa instância para o espaço público. Só que, como diz a própria Hannah Arendt, a autoridade no espaço público é de outra forma, né? E ela vai olhar, obviamente, para as experiências democráticas, republicanas, e ela vai dizer, olha, ali é um espaço de iguais, onde o que acontece é que você aumenta o poder de todos, produzindo um revezamento da concentração desses poderes entre cada um. Ou seja, isso é uma utopia, né? Mas seria isso. Eu tô puxando todo esse papinho da Hannah Arendt para dizer o seguinte, eu sei que tá ficando muito abstrato, mas eu vou conseguir trazer em exemplos. A crise de autoridade, ela é, antes de tudo, uma crise de desreconhecimento, de não reconhecimento do outro. O outro não passa a não ser mais alguém que você se sinta igual. De certa maneira, nunca foi assim também, né? Nunca foi assim. Essa igualdade nunca aconteceu. Só que o que a gente está vendo, essa tal crise de autoridade que se fala, que é um processo que a modernidade trouxe, o próprio capitalismo fomenta isso a partir da segmentação social pela lógica de consumo. Então, enfim, o que vai acontecendo é que essa autoridade, que é, antes de tudo, uma construção coletiva e provisória, ela vai escorregando, ela vai ficando cada vez mais particular. Então, assim, para dizer de uma outra forma, para tentar ficar mais simples, que eu acho que está ficando meio confuso. A autoridade está fundamentalmente ligada à ideia de tradição. Se você tem uma determinada você constitui uma determinada tradição, seja uma tradição democrática ou não, a autoridade está ali para garantir que essa tradição se perpetue. E se você tem uma tradição democrática, pois bem, a autoridade está ali para garantir a democracia. Certo? Isso é autoridade. Ok? Gosta ou não da Hannah Arendt, eu acho que é um bom conceito sobre autoridade. Claro que dá para aprofundar muito mais, eu tô falando bem por cima. O ponto que eu quero dizer quando eu falo em crise de autoridade é que nós não somos mais das mesmas tradições, nós não partilhamos mais do mesmo mundo e a gente, numa sociedade de algoritmos, vai cada vez mais deixando de ter noção do outro. O mundo do outro já é um mundo completamente alienígena. E uma vez o mundo do outro sendo alienígena, nós não reconhecemos mais uma autoridade comum. Estão entendendo o ponto onde eu quero chegar? Para o crente conservador, a existência de um homem gay, de dois homens gays andando de mão dada na rua, é uma crise de autoridade. Pode ver, é um papinho. Vocês podem escutar que vai influenciar as crianças, isso é um absurdo, é o fim dos tempos, ou seja, é uma crise de autoridade. Aquela autoridade que um crente conservador vai identificar na Bíblia, ou que vai identificar nas palavras do pastor, sei lá de quem for, a existência de dois homens gays andando de mão dada na rua é uma crise de autoridade. Só que do outro lado, também, né? Ou seja, esses mesmos dois homens gays andando na rua, quando eles se sentem, vamos supor que esse crente conservador, vamos supor que são dois homens gays progressistas, separando com um crente conservador, e esse crente conservador acaba discriminando eles. Esses dois homens gays, por sua vez, não reconhecem a autoridade que esse crente vê para si. E ele vai dizer, não, a autoridade é aquela da tradição iluminista, constitucionalista, né? Daí o STF, agora que eu vou chegar onde eu quero chegar, e daí o STF, nos últimos tempos, passou a ser esse baluarte, palavra bonita, esse baluarte de uma tradição progressista republicana. O STF hoje é isso. Como você tem um legislativo que não legisla, foi o STF, por exemplo, que transformou a homofobia em crime, que equiparou a homofobia a crime. Isso era para o legislativo ter feito, mas o judiciário fez. E aí que a crise de autoridade, onde cada um tem um mundo e não reconhece o mundo do outro, faz com que se torne conveniente para nós, dado a falta de autoridade generalizada, o autoritarismo. Ou seja, a gente passa a passar um pano, vamos lá, a gente passa a passar um pano, expressão feia, a gente começa a passar um pano para determinados autoritarismos, porque esses autoritarismos, por mais que eles sejam, sabe, eles estão meio que driblando a regra do jogo legal, sabe? A explicação que eu estou fazendo aqui, pode ver, não é uma de ordem jurídica, é uma discussão de ordem filosófica. Ou seja, quando as regras do jogo não estão sendo jogadas porque ninguém mais reconhece o próprio jogo, para fazer valer as regras, ou pelo menos as regras que você considera que são melhores, seja para você, seja para o seu grupo, seja para o mundo, enfim, você passa a tolerar autoritarismos. Os autoritarismos são convenientes, eles são momentaneamente interessantes.
E aí isso pode ajudar a explicar a discussão em torno dessa ação do Alexandre de Moraes em relação ao Twitter do Elon Musk. Segundo juristas que eu estou escutando por aí discutindo, há excessos na ação do Alexandre de Moraes. Não tanto pelo bloqueio do Twitter, mas principalmente por algumas coisas depois, como o lance da VPN, para você usar uma VPN, você não pode usar uma VPN para acessar o Twitter, etc. Né? Alguns vão entender que isso é uma extrapolação, etc. Ou seja, isso é uma medida autoritária, que excede a autoridade estabelecida e restrita ao Alexandre de Moraes. Então você vai ter esse lado que vai dizer isso. Só que, por outro lado, a galera direitosa, ou não só direitosa, mas uma galera que defende liberdade de expressão restrita, que é uma bandeira do bolsonarismo, não enxerga o autoritarismo do Elon Musk. E por que não enxerga o autoritarismo do Elon Musk? Amarra o que eu falei sobre ideologia. Porque na ideologia que você vive, que você nem percebe que você vive, se o cara tem grana, se o cara tem influência, ele de alguma maneira, nessa meritocracia pseudo, essa fake meritocracia do mundo, ele tem autoridade, entendeu? Ele é relevante. Né, e aí fica uma coisa meio cíclica, né? Ele é relevante porque tem voz, ele tem voz porque é relevante. Porque olha só, o que o Elon Musk fez com o Twitter? Ele comprou uma rede social, que para ele é troco. Sempre, assim, para mim é muito evidente o que ele quer com a porra do Twitter, cara. O que essa porra dá de dinheiro? E outra coisa, ele deixou o Twitter ainda mais zoado depois que ele comprou. Não, eu fico vendo assim a galera, ele vai nos levar pra Lua, vai não sei o que, pra Lua não, pra Marte, pra o SpaceX e os caralho. Bicho, o cara não consegue nem combater bot, meu. Deu uma diminuída no bot no Twitter nos últimos tempos, mas assim, ele falava que ia combater fake, que não conseguiu nada disso. O cara não consegue nem administrar uma rede social, porque na verdade ele nem quer muito. E aí ele comprou o Twitter, pra mim isso é muito evidente, tô falando bobagem. Ele comprou o Twitter para fazer do Twitter uma plataforma da sua visão de mundo. Ele, por ser um bilionário, ele tem esse poder. Se eu fosse bilionário, eu comprava a Warner Bros. Inclusive, a Warner Bros. Ia se chamar Batmovies. Não ia ser mais Warner Bros. Ia ser Batmovies. Ia ter uns 5 filmes do Batman por ano e só. Talvez um da Mulher Gato também. Como ele é um bilionário, ele tem autonomia para fazer isso. Para comprar uma rede que é conhecida por ser uma rede que dita tendências, né? O Twitter não é uma rede grande, é uma rede menor que o Pinterest, mas o Twitter, ele tradicionalmente sempre foi uma rede de ditar tendências, né? Muitas coisas começam no Twitter e depois se espalham nas outras redes. Então ele percebeu, cara, isso aqui na minha mão é uma plataforma. E foi isso que ele fez. Ele comprou o Twitter para divulgar a sua visão de mundo. E por que isso eu volto para a noção de crise de autoridade? Porque qual é a autoridade que o Elon Musk tem, exceto ser bilionário? É um estrangeiro, é um indivíduo, não é? Nem representa um grupo, um partido, coisa que for. Ele tá sempre colado com a galera da extrema-direita, não sei o quê. Pois é, mas se quer se organiza, né, de maneira a tornar explícito que faz parte disso, para a gente poder responsabilizar. Então ele é também um irresponsável, no sentido de que não se responsabiliza por quase nada. Como um bom bilionário é alguém caprichoso, quer fazer valer os seus caprichos. Eu já falei para vocês, bilionário é um perigo. A galera de direita não enxerga isso porque é muito pouco provável que exista um bilionário de esquerda, mas a hora que existir, eles vão se assustar. Só que é aquilo que eu falei, os autoritarismos a gente vai topando, porque como as autoridades estão em crise, esse autoritarismo agora é conveniente. Então o Elon Musk é essa figura que no discurso vago de liberdade de expressão, joga jogos muito diferentes, dependendo dos agentes do jogo. Ou seja, isso é matéria, vocês podem ver, tá no G1, tá na BBC, de que quando a Turquia e a Índia, que são governos bem à direita, fizeram, por medidas judiciais, pediram que o Twitter eliminasse postagens da oposição, a postagem foi eliminada. O Twitter cumpriu. O Twitter já estava na mão do Elon Musk. Cumpriu. Por quê? Inclusive, quando o atual primeiro-ministro, enfim, o chefão lá da Índia foi eleito, o Elon Musk congratulou. Por sua vez, o Erdogan ali da Turquia, deu o que 4 meses depois do lance lá de ter que banir as pessoas, algo assim, o Elon Musk e ele se encontraram pessoalmente. Quando é o Brasil, aí com o Brasil a relação é outra. Por que a relação é outra? Porque ele está agindo por interesses políticos. O Alexandre de Moraes, a própria postura progressista do STF, progressista em termos de valores, vocês viram, né? O Elon Musk também está se dedicando muito à pauta antitrans, né? Está fazendo uma guerra também contra pessoas trans. Então, assim, essas pautas progressistas, que estão muito encarnadas na figura do Lula, embora o Lula aqui está quase quase escanteio nesse conflito todo, e não interessa para o Lula realmente meter muito a cara nisso, nessa disputa, o Elon Musk está passando do ponto. Só que veja, como ele não é ninguém eleito, ele não é um servidor público, ele não tem obrigações, não tem nenhum estatuto que garanta as obrigações dele, a não ser coisas básicas de cidadania do país em que ele está. Como ele, por ser bilionário, praticamente pode tudo, ele faz o que ele quer. E isso vocês não enxergam também como um excesso? Eu enxergo como um excesso.
Aliás, a existência de um bilionário é um excesso. Vocês já se deram conta que um bilionário em depressão pode comprar uma ogiva nuclear no mercado negro? Que eu sei que hoje tem gente que critica esse termo, mas enfim, foda-se. Um bilionário pode comprar uma ogiva no mercado negro e explodir o mundo se ele estiver entediado. Sério, o cara tem grana para fazer isso. O cara tem grana. Vocês estão entendendo a quantidade de poder absoluto? Falam assim, o Trump, se for eleito, ele vai destruir o mundo. O Trump tem mais instâncias para ele fazer as maluquices que ele quer. O Elon Musk consegue fazer mais rápido. E não só o Elon Musk. Então, dentro de uma análise relativista, sem tomar posições, o que eu vejo é que a crise de autoridade produz uma livre licença para autoritarismos, para excessos que convêm ao teu espectro político. Então, se você é mais identificado com pautas progressistas, institucionalistas, ou mesmo, aliás, mais progressistas do que institucionalistas. Você vai ver toda essa ação aí do Alexandre de Moraes, mesmo que você identifique alguns excessos, você vai dizer, cara, mas essa é a guerra. E por sua vez, a galera bolsonarista vai olhar para o que o Elon Musk está fazendo, alguns vão dizer que talvez, eu acho difícil, mas enfim, alguns poderiam dizer que ele também está se passando, mas vão pensar o seguinte, é um gringo falando da gente, mas ele está do nosso lado, é guerra, então também está valendo. E é isso. É isso, a crise de autoridade abre espaço para isso. Essa é a análise relativista. Agora vem a análise perspectivista, que daí tem a ver com o meu olhar específico sobre essa situação. E aí a resposta é mais curta. Eu quero que gringo bilionário que se meta nos negócios do Brasil vá tomar no seu cu, vai te fuder, vai pra puta que te pariu. O Twitter, ao tentar transformar ele numa plataforma política, ao ficar o tempo inteiro cavando falta, porque foi isso que o Elon Musk fez, ele ficou cavando falta para o STF, para o Alexandre de Moraes ter que agir. Então, para fazer o do Twitter, basicamente, uma plataforma de tumulto político, o Elon Musk, para poder fazer isso, ele topou, ele fez o que fez, ele não abriu concessões para os seus objetivos. E repito, o que esse gringo, corno, feio, borrachudo, quer se meter com a gente? Vai cuidar da tua vida, irmão. Aliás, o problema é que a gente não tá cuidando da vida dele. Não era pra esse cara ter tanta grana. Era pra gente estar cuidando da vida dele, não ele cuidando da nossa vida. Sacou? Vai te fuder. Repito, mesmo que eu concorde que juízes, que, por exemplo, o Alexandre de Moraes esteja cometendo excessos, mesmo que eu concorde com isso, porque sempre vem o argumento, pois é, e se o STF amanhã for conservador, ele também vai cometer esses mesmos excessos. Sim, esse é um problema. Então, mesmo que a gente reconheça que o STF pode estar cometendo excessos, eu estou cuidando muito nesse pode estar, porque eu também não quero me incomodar. Mesmo que a gente reconheça que o STF possa estar cometendo excessos, eu ainda acho que o maior excesso não é um servidor público se passando, e sim um bilionário fazendo o que bem entende a revelia de qualquer lei. Tá entendendo? O Alexandre de Moraes, se ele for se passar, se ele botar na cabeça que ele é o Batman, ou que ele é o Juiz Dredd, uma hora ele vai ser punido. De um jeito ou de outro. Às vezes é uma punição não exemplar, mas isso acontece. Ou ele começa a ser, às vezes nem perde cargo nem nada, mas fica escanteado, tá entendendo? Enfim, algum tipo de retaliação ele vai ter. Qual é a retaliação, por mais mínima que seja essa retaliação? Qual é a retaliação que o Elon Musk vai ter? Qual é o poder que a gente tem de dar um freio nesse cara? Nenhum. Então, repito, entre essa disputa de excessos em uma crise de autoridade, eu ainda acho que a existência de um bilionário que faz o que faz, como o Elon Musk, aquilo para mim é um excedente muito maior de qualquer excesso que um servidor público possa estar fazendo. Ainda que seja criticável esses excessos do servidor público. E sobre o papo de liberdade de expressão, é sempre bom lembrar que liberdade de expressão, do ponto de vista legal, não é restrita, e mesmo que a gente queira mudar lei para aprovar a liberdade de expressão, saiba que liberdade de expressão irrestrita numa sociedade desigual é a garantia de que alguns têm mais liberdade para se expressar do que outros. Isso é óbvio. A ANCAP não quer ver isso, mas isso é óbvio. E nesse sentido, o Alexandre de Moraes fez uma fala que eu concordo plenamente, que ele disse assim, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não é. E que agressão que você está falando? Agressão à lei. Aí você pode dizer, mas ele também está... Mas enfim, a fala dele, por mais que a gente possa dizer que talvez ele não esteja cumprindo a própria fala, você possa querer dizer isso, a fala dele está correta. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E aí, no caso, você pode falar de agressão de pessoas. O ambiente do Twitter era um ambiente, basicamente, você estava lá para agredir os outros. A liberdade de atentar contra as leis, dizer, não vou mais obedecer, não vou mais fazer isso, não vou mais aquilo, vou tirar escritório daqui, não vou... Não, irmão, não. Que liberdade é essa? Sabe, eu acho doido a galera querer defender liberdade de bilionário, eles já têm liberdade. Quem não tem é a gente. Né? Vamos falar agora de uma perspectiva anarquista. A existência de um Supremo Tribunal Federal, ele é coercitivo às nossas liberdades. Mas eu ainda acho que a existência de um bilionário é muito mais. Não tem nem proporção. Ainda mais um bilionário como Elon Musk que age como age. Sacou? É isso.
Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.